esse aqui é o comparativo que a NVIDIA não queria que você fizesse, ou que a gente fizesse. Ou é a conta que ela não tá querendo que você faça na cabeça. Mas com certeza você vai acabar esbarrando nessas placas. Eu tô falando da RTX 4060 Ti e da RTX 5060 Ti. Eu sei que você tá pensando, mas a resposta é óbvia, a 5060 Ti é melhor, né? Então, não sei nem porque você tá comparando isso. Mas o que será que melhorou da RTX 4060 Ti para 5060 Ti? E por que esse aqui é o comparativo que a NVIDIA não quer que você faça, nem na sua cabeça? É porque essas daqui são as reais concorrentes e, obviamente, essa daqui é a 5060 Ti que você não tá prestando atenção. E talvez você compre ela e nem perceba. Eu tô falando da 5060 Ti de 8 GB e a 4060 Ti de 8 GB. Ué, mas não é a mesma coisa, né? 4060 Ti e 5060 Ti não é isso? Não. Eu já trouxe alguns comparativos pra vocês e eu tô tentando explicar isso há algum tempo, mas é claro que os lançamentos da NVIDIA e da AMD tornaram tudo mais confuso. Mas tanto as placas da NVIDIA quanto as placas da AMD desse segmento, elas têm modelos com quantidade de memória diferentes e com preços diferentes. Então não dá mais só pra eu falar pra você, será que compensa comprar uma 9060 XT, uma 4060 Ti, uma 5060 Ti? Não, eu tenho que falar qual que é a versão dela, porque não são só placas de vídeo com GPUs diferentes, com fabricantes diferentes, com modelos diferentes, mas agora tem versões diferentes da mesma placa, com a mesma GPU, com o mesmo nome. E olha só que interessante, esse comparativo aqui é o comparativo que basicamente a NVIDIA não queria que a gente fizesse, não queria que a gente juntasse essas figurinhas, né? Porque a 5060 Ti de 8 GB ela não foi enviada no lançamento para review. Na verdade, a NVIDIA meio que ignorou essa placa e falou assim, não, a gente... ninguém vai querer comprar isso aí, vocês deixam pra lá, esquece. E eles mandaram a 5060 Ti de 16 GB. Enquanto que no lançamento da 4060 Ti eles mandaram um modelo de 8 GB. E não mandaram de 16 GB porque eles não queriam que ninguém comparasse. Mas por razões igualmente diferentes. Faz sentido isso? Eu não sei se pode... Eu acho que... Enfim, por que no lançamento da 4060 Ti eles não queriam o modelo de 16 GB? Porque o modelo de 8 GB era o principal. Esse daqui, ó, é o que eles queriam que vocês comprassem. Não, presta atenção nesse aqui. Esse aqui é o que vai vender, o que vai ter em quantidade. Era o produto que eles tinham foco. E o de 16 GB, ele era um produto que... Ele não era um produto ruim, ele só tinha um preço ruim. E aí, quando ele tem um preço ruim, ele vira um produto ruim? Acertou. Mas era isso, o modelo de 16 GB ele era muito caro para ter mais VRAM, então eles cobravam muito mais do que só a diferença de VRAM. É claro que não mudou muito nessa geração, porque a gente também tem o modelo de 16 GB. Mas com as RTX 50 mudou ao contrário, ou não sei, aí só não sei, é meio confuso. O que aconteceu? No lançamento da 5060 eles só mandaram de 16 GB e ignoraram de 8 GB porque eles querem que vocês simplesmente esqueçam que existe. O problema é que a 5060 de 8 GB é a mais barata. Ela continua, uma versão de 8 GB continua sendo mais barato, o que significa que, eventualmente, se você está procurando uma placa dessa para comprar, ou mesmo uma 5060 Ti, e quer comparar a diferença entre elas, você vai acabar esbarrando nesses modelos. Talvez não no de 16 GB da 4060 Ti, porque ele é muito raro, é quase tão raro quanto uma 5090, só que bem mais barato. Aí, tá vendo? É uma boa comparação. Mas a 5060 Ti de 8 GB, ela tá disponível por um valor menor, e aí quando você digita lá na busca 5060 Ti, ela vai ser a primeira a aparecer quando você filtrar por preço. Por quê? Porque a 5060 Ti de 8 GB vai ser mais barata. A 4060 Ti só vai ter de 8 GB, porque praticamente não veio de 16, mas ela também vai ser a mais barata que tá aparecendo por ali. E o comparativo direto mais justo, por assim dizer, seria a 5060 Ti de 8 GB e a 4060 Ti de 8 GB. Até porque em relação a preço, elas também estão bem interessantes, principalmente se comparar entre elas. Mas, Robson, você não falou que modelo de 8 GB aí você não recomenda e tal? Bom, é verdade, eu não recomendo os modelos de 8 GB, mas não quer dizer que eles não tenham o seu espaço no mundo. Eles existem em quantidade, rodam jogos e estão aí para ficar por um tempo.
não sei quanto tempo, mas estão aí. E o interessante é que essas placas, elas realmente não são mais placas para Quad HD. Claro, você pode rodar jogos em Quad HD, inclusive eu já trouxe o comparativo aqui, dá uma conferida aí na 5060 Ti de 8 e 16 GB, se você tá curioso para saber a diferença entre elas. Mas a verdade é o seguinte, ambas conseguem rodar jogos em Quad HD. É claro que o modelo de 8 GB vai ter várias limitações, principalmente em relação à performance, por conta das limitações da VRAM. E a 4060 Ti, ela também consegue rodar jogos em Quad HD. E o mais curioso é que, claro, como eu disse, é uma placa que eu não recomendo, porque para Quad HD principalmente já falta VRAM. Mas se você considerar que essa placa foi lançada há algum tempo e que os jogos da época rodavam bem nela, então quer dizer que a 5060 Ti também pode ser uma alternativa para quem tá querendo rodar jogos mais antigos em Quad HD, ou de repente tá pensando numa placa muito poderosa para Full HD, porque sim, as placas para Full HD não estão com uma opção muito interessante, e as outras concorrentes que a gente tinha lá com 12 GB e tal deram uma sumida, e mesmo a ARC B580 não tem exatamente a performance de uma 4060 Ti, muito menos de uma 5060 Ti. Então eu comparei as duas placas aqui, e para resumir bastante para vocês, a 5060 Ti de 8 GB e a de 16 GB são basicamente a mesma GPU, com o mesmo TDP, tudo, só muda a quantidade de memória. A GPU é exatamente a mesma. Com a 4060 Ti, a mesma coisa, tá? Então as especificações estão aí para vocês verem, mas basicamente as duas placas são versões com metade da VRAM correta que você deveria receber, ou também conhecido como as mais baratas. Mas elas têm as mesmas especificações, você vai usar a mesma fonte, tudo isso. E a diferença mais importante entre elas é que a 4060 Ti utiliza PCI Express 4.0 e a 5060 Ti utiliza PCI Express 5.0. O que não faz tanta diferença prática. Se você está com PCI Express 3.0, 4.0 ou 5.0, você vai conseguir usar as duas placas. É que o PCI Express 5.0, ele é mais rápido do que o 4.0. Então basicamente é assim, você vai conseguir rodar, mas em sistemas mais antigos você vai acabar tendo limitação de qualquer forma. Então não muda muito mesmo. Mas é claro, eu preciso mostrar na prática qual que é a diferença entre essas duas placas. E para isso eu comparei aqui na nossa bancada com o Ryzen 7 9800X 3D, refrigerado por um watercooler de 360mm H150i da Corsair. A placa-mãe é uma X870E, são 48 GB de memória DDR5 Corsair Dominator 6.000 megatransfers por segundo, um MP600 de 4 TB da Corsair para armazenamento, e a fonte é uma HX1500i da Corsair. As placas de vídeo utilizadas nos testes são a 4060 Ti Founders Edition e a 5060 Ti de 8 GB da Ino 3D. Essa daqui ela usa especificações de referência, porque ela é um modelo de referência. A Founders Edition ela não está disponível à venda no Brasil oficialmente, ou seja, a Nvidia não dá suporte para essa placa e não comercializa aqui, não quer dizer que você não vai achar ela, mas ela apresenta as especificações de referência, ou seja, todas as outras placas que forem construídas 4060 Ti vão ter que ter uma performance igual ou melhor que essa, a mesma coisa para 5060 Ti, então é um comparativo basicamente direto. Os outros modelos vão se diferenciar em relação a opções para refrigeração e tal, mas basicamente são os mesmos clocks, mesmo TDP, tudo certinho. Aí é importante a gente dizer que os testes vão ser em Full HD, então essas placas elas são focadas para Quad HD, a 4060 Ti quando ela foi lançada, a 5060 Ti também, mas cá entre nós a versão de 8 GB principalmente é uma placa que faz mais sentido para Full HD. Se você quer ver teste em Quad HD, tem aí também, mas aqui a gente vai focar em Full HD, onde eu acho que faz mais sentido essas placas, né? A 4060 Ti já desceu para a categoria Full HD para alta performance, Full HD, mas já desceu, e é o modelo de 8 GB da 5060 Ti faz mais sentido para quem quer muita performance em Full HD. Começando os testes aqui pelo A Plague Tale Requiem, a 5060 Ti fez uma média de 87, mínima de 70, e a 4060 Ti média de 75 e mínima de 60, uma diferença de 16 e 17% na média e na mínima. Utilizando o DLSS no modo qualidade, com preset Ultra ainda, a 5060 Ti média de 107, mínima de 82, e a 4060 Ti média de 91 e mínima de 71. Então a diferença ainda ficou ali na casa dos 18% na média, mas nas mínimas diminuiu um pouco, 15%. Utilizando aqui o Frame Generation, que lembrando que o Frame Generation é para dar fluidez, não é para dar performance, tá? Quando eu falo para você upscaling o DLSS no modo qualidade, ele é upscaling, então ele vai dar performance. Entendeu? O Frame Generation é para dar fluidez, para dar aquela sensação de que não tem aquelas travadinhas quando você... É fluidez. Ele não corresponde a um comando direto, é um frame gerado por inteligência artificial, as mágicas da Nvidia. E aqui a 5060 Ti fez média de 167 e a 4060 Ti média de 136. Aqui a diferença aumentou para 23% na média e 20% na mínima. Partindo agora para Alan Wake 2, aqui a gente rodou no preset PlayStation 5 qualidade, que é um preset do Hardware Unboxed, então não é nenhum preset que tem aí no seu jogo, você não vai encontrar um preset PlayStation 5 qualidade, mas tem lá no Hardware Unboxed, você pode pegar e copiar as especificações, porque ele faz um equilíbrio legal aí para você ter qualidade, e tem um outro modo que é performance, pra você ter mais performance parecido com o que tem no PlayStation 5. Aqui a 5060 Ti fez média de 100 e mínima de 83, e a 4060 Ti média de 86 e mínima de 73. São 16% na média e 14% na mínima. Utilizando o mesmo preset, mas ligando o Ray Tracing, nenhuma das placas consegue entregar 60 FPS em Full HD. Pra vocês verem como que é pesado o Ray Tracing, né? Aqui no Alan Wake 2. A 5060 Ti se sai melhor, a média de 46 e mínima de 36, o que significa que você consegue rodar até, sei lá, travar o FPS nos 40 FPS, ter uma experiência
diferença legal. E na 4060 Ti você também consegue, mas as mínimas vão ser ali na casa dos 29, né? Então a diferença maior aqui ficou na mínima, 24%. Então você tem mais estabilidade aí na 5060 Ti. O que dá pra fazer também é utilizar o DLSS, o upscaling, pra você ganhar performance, e aí com a 5060 Ti você consegue rodar acima dos 60 FPS com folga, e as mínimas ficam na casa dos 54. Então tá bem mais estável, bem mais jogável pra esse jogo, por exemplo, que não é um jogo tão rápido assim. Com a 4060 Ti também dá pra ter uma boa performance, 64 na média, 47 na mínima. Uma boa performance, mais pior do que a 5060 Ti. Média 17% na média, 15% nas mínimas. O que também dá pra fazer, já que a gente já tá acima dos 60 FPS, é ligar ali o Frame Generation, e aí a gente consegue ali praticamente dobrar os frames para casa dos 127 na 5060 Ti e 111 na 4060 Ti. Uma diferença ali de 14%. Call of Duty Black Ops 6, aqui a gente testa no modo multiplayer, sempre bom lembrar que isso aqui é um teste para você ver também como seria a performance no Warzone. As duas placas performam bem, a 5060 Ti média de 122, mínima de 93, e a 4060 Ti média de 108 e mínima de 82. Uma diferença ali de 13% na média e na mínima, e as duas conseguem entregar ali para cima dos 100 FPS com uma mínima boa, bem estável gameplay. O que você pode fazer se quiser ganhar mais performance sem mexer ali na qualidade, você pode ligar o DLSS. Ligando o DLSS, a 5060 Ti faz média de 132 e mínima de 101. A 4060 Ti faz média de 123 e mínima de 94. Então a diferença fica ali na casa dos 7%. Diminuiu, né, a diferença com o DLSS. Outro jogo competitivo, CS2, a gente testou aqui no preset alto, não é o máximo, mas também não é o mínimo, qualidade batata. 5060 Ti média de 379, mínima de 213, e a 4060 Ti média de 338 e mínima de 190. Então uma diferença ali de só 12% na média, uma quantidade de FPS grande, mas percentualmente não é tão enorme assim. Utilizando a FSR no modo qualidade, ou seja, diminuindo a resolução nativa ali, a 4060 Ti continua atrás, 416 de média, 268 de mínima, e a 5060 Ti média de 463 e mínima de 289. A diferença ficou mais ou menos na mesma, mas as mínimas a diferença cai um pouquinho, só 8% contra 11% na média. Cyberpunk 2077, eu sei que você não vai querer jogar só jogo competitivo, se você quiser jogar um jogo aí mais pesadão. Cyberpunk 2077 na 5060 Ti média de 122, mínimo de 98, isso rodando no Ultra, e a 4060 Ti média de 101 e mínimo de 86, o que é performance mais do que suficiente nas duas placas para você conseguir rodar muito bem, obrigado. E se você tá preocupado com a VRAM, por enquanto a gente praticamente não viu nada estourando VRAM, tá tudo bem, né? Vocês viram, o Full HD ali parece que pelo menos por enquanto com 8 GB tá de boa, né? A diferença ficou em 21% na média, 14% na mínima em favor da 5060 Ti. Se a gente ligar o Ray Tracing nas duas placas, apesar de serem placas supostamente para Quad HD, sem upscaling elas não conseguem rodar no Ray Tracing. Não tô nem falando do Path Tracing, né, que é o Ray Tracing Overdrive. Tô falando só do Ray Tracing normal. 5060 Ti média de 54 e mínima de 44, a 4060 Ti média de 47 e mínima de 39. Ainda daria na casa dos 15% de diferença entre elas. Utilizando o DLSS, sim, dá para usar o DLSS no modo qualidade, principalmente agora, né, que tem o modo Transformer, que foi essa atualização que a Nvidia trouxe para qualidade do DLSS, pro Frame Generation e tudo mais. Então em Full HD você consegue usar no modo qualidade até em modos mais agressivos, como modo equilibrado, por exemplo. 5060 Ti média de 85, mínima de 67, a 4060 Ti média de 77, mínima de 62. Então a diferença ficou só de 10%, que foi bem pequena com o DLSS. Então você vê como até fez milagre, basicamente, na 4060 Ti, e na 5060 Ti nem tanto, né? Também no performance ficou bem melhor, mas ainda assim, enfim, a diferença mais importante fica mesmo por conta das mínimas. Apesar da 4060 Ti estar rodando acima do 62, está mais próxima do 60 do que a 5060 Ti. O que dá para você ligar também é o Frame Generation, aí você vai para 137 FPS na 5060 Ti e 127 na 4060 Ti. Uma diferença ali de 8%, as duas conseguem ganhar uma fluidez legal. A gente tem aqui também o Path Tracing, lembrando que esse aqui é o modo extremo, esse aqui é o máximo que dá para pôr de Ray Tracing, e essa daqui não é a performance nativa, isso aqui é com o Frame Generation, né? Então você vê que as duas com Frame Generation, curiosamente, têm a mesma fluidez, apesar da performance inicial na 5060 Ti ser melhor. Então isso aqui é para mostrar que, tipo, esses números, eles não mostram tudo para vocês, então não adianta você olhar só o número com Frame Generation, porque se você não souber qual que é o número inicial que você tem de performance, não adianta nada. Então esse é o caso, se eu mostro esse gráfico para vocês e falar, tem a mesma performance, não é a mesma performance. A fluidez, ou seja, os quadros criados ali para dar fluidez, depois eles são basicamente a mesma quantidade, mas você vai ter uma sensação de fluidez maior na 5060 Ti porque os frames nativos são mais altos, então uma quantidade de frames nativos mais altos, então é mais responsivo do que na 4060 Ti. E aqui a gente aproveitou para mostrar para vocês a diferença principal, né, de uma geração para outra, que é o Multi-Frame Generation. Eu posso mostrar para você os frames, mas você não vai conseguir notar, porque isso aí você teria que estar testando no gameplay para sentir a diferença, porque tem uma diferençazinha ali na latência, né, ou seja, a demora que tem para os quadros serem apresentados, porque vão sendo inseridos quadros por inteligência artificial. Então se a gente mostra só essa barra aqui maravilhosa, você vai falar, nossa, dobrou os frames com o Multi-Frame Generation. E esse também seria um comparativo injusto, né, e acontece isso, não é como se a Nvidia estivesse fazendo esses comparativos. Se você pegar aqui a 4060 Ti, né,
né, e mostrar ela com Frame Generation comparado com a 5060 Ti com Multi-Frame Generation Squad, você fala assim, caramba, a 5060 Ti tem o dobro da performance, mas não é performance. Isso aqui é só pra fluidez, galera. Então fique esperto com esses números aí, tá? Voltando aqui pros jogos, The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, a 5060 Ti não consegue fazer 60 FPS, média de 51 e mínima de 36. Que jogo pesado pra um Remastered, né, pra rodar com tudo no Ultra. 4060 Ti tampouco, faz 43 de média, 32 de mínima. A diferença entre elas quer dizer 9% na média e 3% na mínima. Ligando o Ray Tracing, óbvio que a coisa não melhora, só piora, né? Então a 5060 Ti faz média de 39, que ainda é mais do que a 4060 Ti, mas ela perde na mínima, porque fica basicamente a mesma performance na mínima. Então, digamos que o impacto foi ainda maior na 5060 Ti, o que é meio curioso, considerando que é uma nova geração, né? O que dá pra fazer é ligar o DLSS pra você ganhar um pouco mais de performance, de fato. E aí a 5060 Ti consegue empurrar ali na casa dos 60, 57 FPS, chega mais próximo do ideal, mas as mínimas ainda são bem ruins, 37 FPS de mínima, ou seja, você tem quedas constantes no jogo. E dá uma olhada aí nos gráficos na tela, eu não vou comentar nada, comentem aí se vocês viram alguma coisa, porque fica aí. A 4060 Ti faz média de 50 e mínima de 39, então até não é boa a média, né, porque tá longe dos 60, mas tá mais estável, vamos dizer assim, né, 5% melhor na mínima. E ligando o Frame Generation, que nesse caso aqui é meio que necessário, né, se você quiser jogar nessa qualidade, com esses detalhes, aí a gente tem 98 frames na 5060 Ti e 85 na 4060 Ti, a diferença de 15%. Fortnite, um jogo também competitivo, eu acho que é competitivo, não sei se tem campeonato de Fortnite. A 5060 Ti média de 163, mínima de 132, e a 4060 Ti média de 143, mínima de 126. A diferença é de 14% na média, mas só 5% na mínima. Então traz mais performance, mas a estabilidade melhora muito, porque as mínimas não são tão boas assim na 5060. É melhor ainda, mas só 5%, né? Dá pra usar o DLSS nesse jogo pra ganhar mais performance, e aí a 5060 Ti faz média de 197, mas as mínimas continuam baixas. Inclusive são piores do que na 4060 Ti. 157 contra 146. A média, ela vence, mas na mínima ela perde, o que é bizarro, né? 7% de diferença ali na mínima, apesar de ter mais vantagem na média. O Horizon Forbidden West, esse é um jogo que já é pesado em Full HD, tá? Então em alguns momentos você vai ver a limitação de VRAM. Então presta atenção, a 5060 Ti fez média de 81 e mínima de 63, e a 4060 Ti média de 71 e mínima de 59. Então, as duas conseguem entregar uma boa performance, né? Rodando no preset muito alto. Mas olha que curioso, se você tentar ganhar mais performance ligando o DLSS, olha o que acontece. Você até ganha um pouquinho de performance na 4060 Ti, mas na 5060 Ti você perde performance. Isso porque o DLSS ele também precisa de VRAM. E aí não tem Frame Generation que faça milagre, né? Na verdade, na 5060 Ti ainda continua ruim e perde pra 4060 Ti. É meio bizarro. A gente até tentou dar uma olhada nisso, mas parece ser uma questão realmente de alguma coisa de driver, porque as duas placas têm basicamente a mesma capacidade, né? As duas têm 8 GB, né? Então alguma coisa acontece ali no driver que acaba prejudicando. Mas é uma situação pontual que a gente viu aqui. Não é o único momento onde a 4060 Ti se sai melhor do que a 5060 Ti. Vocês já viram alguns casos, pelo menos na mínima, mas pode acontecer. Inclusive acontece de série 50 fica pior do que a série 40 equivalente, e a gente não sabe dizer exatamente o que é. Indiana Jones and the Great Circle, e é assim que rodam as duas placas no preset Ultra. Exatamente, as duas não conseguem rodar no Ultra, nem em Full HD, porque esse jogo ele precisa de mais de 8 GB de VRAM para rodar nesse preset. Ai, mas por que você não rodou em outro preset? Tá, saibam que roda em outro preset. É mesmo? Eu não vou perder tempo rodando, porque é só pra você saber que no Ultra não dá pra rodar. Esse aqui é o preset que a gente roda todos os testes, tá? Então saiba que as placas de 8 GB não vão rodar nenhum, você vai ter que mudar a qualidade. O que aconteceu não? Starfield, 5060 Ti, 4060 Ti, eu vou resumir, basicamente a mesma performance, você não vai sentir diferença de 2, 3% na média ou na mínima, as duas rodam acima dos 60 na média e perto dos 53, 52 FPS na mínima. Com DLSS é a mesma performance, mas com uma vantagem pequena aí da 4060 Ti, ou seja, da 4060 Ti sai melhor do que a 5060 Ti. Mais um caso que a gente não consegue explicar, mas enfim, mesmo preset, mesma situação para ambas. E rodando com Frame Generation, 3% de diferença, também basicamente a mesma performance, mas com uma vantagem pequena aí para 5060 Ti. Star Wars Outlaws, aí você fala, pô, jogo pesado, essas placas vão dar conta. Não rodando no Ultra, média de 53 e mínima de 40, média de 50 e mínima de 40. A diferença de só 6% de diferença da 5060 Ti comparado com a 4060 Ti. Utilizando o DLSS no modo qualidade, a 5060 Ti consegue empurrar para cima dos 60 FPS com certa folga, 71, mínima de 53. 4060 Ti também empurra acima, mas com uma folga um pouco menor, 65, 49 de mínima. Então a diferença entre 8 e 9% ali na média e na mínima. Colocando Frame Generation, dá pra você ter uma performance legal com uma
fluidez bacana, porque vai ficar ali na casa dos 120, 110 FPS, com vantagem para 5060 Ti, mas só 10%. The Last of Us, parte 1, não é o parte 2, a gente rodando aqui no Ultra 5060 Ti média de 83 e mínima de 62, e a 4060 Ti média de 84 e mínima de 73. As duas têm a mesma média, mas na mínima, diferença de 15% em favor da 4060 Ti. Curioso, né? De novo, é um caso que a gente não sabe se é por conta de driver, provavelmente alguma característica específica, mas parece que o stuttering, né? Aquele corte de frame, parece que é pior na 4060 Ti. E sim, as duas placas já estão próximas ou estourando o VRAM, mesmo em Full HD. E de novo, ligando o DLSS, a gente viu aqui que bizarro, né? A 5060 Ti, ela caiu ali para 90, mínima de 67, e a 4060 Ti fez 107 de média, 92 de mínima. Ou seja, ligando o DLSS, teve um prejuízo de performance na 5060 Ti, e dá para explicar também que provavelmente é por conta da VRAM ou características ligadas ao driver, mas não tem muita explicação lógica. As duas placas tiveram a mesma performance, o DLSS piorou. Tá, mas comparando as duas, no resumo, o que acontece? Bom, a 5060 Ti é melhor do que a 4060 Ti. Qual melhor, você me pergunta? 11% na média, 9% na mínima. E aí você fala, pera, mas 11% é uma 40 com uma série 50? Pois é. E olha que curioso, esse é o melhor cenário possível que inclusive a gente testou aqui, né? E mesmo assim a diferença ficou na casa dos 19%. Então sim, a de 16 GB comparada com a 4060 Ti de 8 GB, a 5060 Ti de 16 GB é 19% melhor na média, 20% na mínima. Então, tirando a quantidade de VRAM que beneficia a 5060 Ti de 16 GB, quando a gente compara as duas em pé de igualdade em relação à VRAM, a 4060 Ti fica só 11% atrás. Não é tanta coisa. E dá pra gente dizer que o salto geracional foi baixíssimo. 19% já não é muita coisa, pra falar a verdade. Mas aquilo é uma soma. Eu até falei isso pra vocês naquele vídeo, é a soma do ganho de geracional mais a quantidade de VRAM, que é o dobro da 4060 Ti. A gente não tem a 4060 Ti de 16 GB para testar. Então começa a fazer sentido, né, que a gente não recebeu o modelo de 16 dessa para testar e nem o de 8 dessa para testar. Conseguiram entender por que era importante esse teste? Que provavelmente eles não querem que você faça essa conta. Em relação ao Ray Tracing também não muda muita coisa. As duas placas têm uma performance muito próxima em Ray Tracing e dá basicamente a mesma coisa, 12% na média, 9% na mínima. Em relação ao consumo, as duas placas são muito próximas, né? O TDP ali não tem tanta diferença assim. E o consumo total aí, né, nos testes do sistema, né, o consumo do sistema como um todo, deu 314 em média para 5060 Ti, 290. Então a fonte não vai mudar nada de uma para outra, na diferença de 8% só no consumo. Dá para dizer que teve uma leve eficiência energética, porque são 8% mais consumo para ter 11% mais performance. Dá para dizer. Você pode dizer o que você quiser, né? Em relação à temperatura, não dá para comparar diretamente. Isso aqui é uma Founders Edition, isso aqui é um modelo custom. Mas pra vocês terem uma ideia aí, ficou um pico de 68 graus aqui, a 60 Ti de 8 GB contra 63 graus rodando Cyberpunk. Só pra vocês terem uma base, não é comparável diretamente, tá? Então tá resolvido, óbvio. O negócio é comprar 4060 Ti, né? Só 10% aí, 11% de diferença. A placa também tem 8 GB, né? Não tem por que comprar essa daí. E não é, porque o problema é o seguinte, né? Pelo menos no lançamento da 5060 Ti de 8 GB, a 4060 Ti ainda tinha um restinho ali, né, de estoque, e ela estava sendo vendida na casa dos R$3.000, enquanto que a 5060 Ti de 8 GB estava sendo vendida na casa dos R$3.000. Então, cá entre nós, para a mesma performance, se for para comprar essas placas, não que eu recomende, mas se for para comprar essas placas, eu compraria logo a 5060 Ti. Porque, claro, porque os frames fakes e não sei o que. Cara, o Frame Generation é uma tecnologia legal. O problema é como a NVIDIA tá vendendo essa tecnologia. Vender como performance, eu não concordo. Porém, é uma tecnologia bacana. Se vai fazer diferença para você o Multi-Frame Generation ou não, é mais uma questão de sensação. É difícil explicar isso, porque eu vou mostrar para você frames na tela e você vai imaginar aquela performance de 120, 200 FPS. Mas você precisa testar na prática porque tem vários fatores que influenciam. Se comparar as duas diretamente, 4060 Ti e 5060 Ti, as diferenças são bem pequenas. Óbvio, tem algumas tecnologias mais novas na 5060 Ti, mas não para justificar, por exemplo, um upgrade. Eu jamais recomendaria que você fizesse um upgrade da 4060 Ti para 5060 Ti de 8 GB. Porém, se você fosse fazer upgrade da 4060 Ti para 5060 Ti de 16 GB, talvez fizesse sentido. Uma diferença ali na casa dos 19% em Quad HD, e isso num cenário misto. Se for num cenário assim, onde você vai rodar os jogos que utilizam mais VRAM, aí faria até mais sentido ainda. O problema é esse. Na hora de comprar uma 5060 Ti é o que você vai achar nova. A 4060 Ti, se você achar ela, eu não diria só 10% ou 11% mais barata. Ela tem que estar pelo menos uns 20% ou 30% mais barata, até porque ela é uma placa que você vai encontrar usada e é uma placa de uma geração anterior. Se for só performance por performance, não faz sentido, porque use você ou não use, tem tecnologias mais recentes, a 5060 Ti. Então, no fim do dia, foi mais um comparativo para mostrar para vocês qual é a diferença entre elas, porque não dá para recomendar um upgrade, obviamente. E na hora da
compra fica complicado, porque a 5060 Ti de 8 GB é o que vai ter novo, assim, a 4060 Ti às vezes aparece nova e tal, mas também já tava desaparecendo no mercado. E pra comprar usada fica aí também, né? Porque, tipo, se a diferença entre elas é de 11, 12% ali na média, a 4060 Ti tinha que custar bem menos pra valer a pena. Bem menos. E outra, na performance da 4060 Ti já tem basicamente a 5060 que tá quase ali. E é nova. E com garantia. Ele tem toda a razão. Mas se você encontrar num preço bom usado, eu recomendo uma 4060 Ti pra Full HD. Inclusive, eu já montei um PC aqui, dá uma conferida aí nesse vídeo desse PC que a gente montou com a 4060 Ti, porque eu acho que ela é uma placa interessante pra bastante FPS em Full HD. Tudo vai depender do preço. Em relação a 5060 Ti, Robson, pra Full HD, é ok. É claro que tem a 9060 XT de 8 GB. E no preço dela, basicamente, tem a 9060 XT de 16 GB. Então dá pra considerar que ela é uma placa mais ou menos inútil. Mas, não sei, de repente tem algum caso pra você faz sentido a 5060 Ti de 8 GB. Faz? Comenta aí, me ajuda. Qual que é o caso que pra vocês faz sentido a 5060 Ti de 8 GB? Comenta, me ajuda aí. Né? Se você tá curioso para ver, inclusive, a performance dela contra o 9060 XT, tem vídeo aqui e vários outros testes. E você pode sugerir testes aqui também, se você quer ver mais comparativos com essas placas aqui ou com outros modelos, deixa aí nos comentários e me atualiza aí quanto que tá custando a 5060 Ti, 4060 Ti de 8, 16 GB, o que que tá compensando aí. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.